Recentemente aqui no Rio e em São Paulo também foi realizado um encontro sobre raça e gênero da América Latina. Um encontro que discutia as características peculiares do povo nessa região. Um povo que é formado por índios, negros e todas as misturas com a chegada do europeu que isso acarretou, né, aqui. Agora, além dessas questões que a gente, quando fala em raça, logo lembra, havia também uma discussão sobre o homossexualismo, com a presença de pessoas que estão trabalhando sobre esse tema, sobre o homossexualismo. E essa é uma surpresa para muita gente. Existe uma quantidade enorme de trabalhos verificando a situação do homossexualismo, não só hoje, na história brasileira. E é isso que nós vamos trazer para vocês hoje. Um pouco dessa história do homossexualismo, o resgate do que está se fazendo no sentido de estudar a questão homossexual no Brasil. Então nós trouxemos pessoas que estão envolvidas, de certa maneira, com esses estudos e com a questão. Inicialmente apresento para vocês o Veriano Terto Júnior, que é do grupo Pela Vida, e é uma pessoa que fez uma tese no escurinho do cinema, né, Veriano? Examinando um tipo de atividade homossexual bastante famosa aqui no Rio de Janeiro, especialmente Cinema Íris e outros cinemas aí. Apresento também para vocês o Herbert Daniel, que é escritor da ABIA, em toda a luta aí contra a AIDS, ele é mais do que conhecido, né? Está sempre em evidência nessa questão, aí defendendo os homossexuais desses preconceitos todos, especialmente em relação à AIDS. Apresento também a Jaqueline Muniz, que é cientista social e que está fazendo uma tese também relativa ao homossexualismo. E, finalmente, o Carlos Alberto Messeder Pereira, que é diretor da Escola de Comunicação da UFRJ, antropólogo de origem, e que também está estudando isso e foi a Escola de Comunicação, um dos seus institutos lá, os departamentos, né, o CIEC, o Centro, que estabeleceu assim um caminho de discussão dessa questão do encontro que eu citei há pouco. Eu perguntaria logo para o Carlos Alberto, nesse encontro, por quê? Como é que se inclui a questão homossexual nesse estudo junto com o Memorial da América Latina, essa preocupação? A ideia desse encontro foi exatamente, quer dizer, dentro dessa discussão das relações de raça e gênero, quer dizer, não só no Brasil, mas na América Latina inteira, quer dizer, tentando cruzar essas várias especificidades aí desses países latino-americanos, pensar essas questões, e aí a gente resolveu, quer dizer, trazer essa discussão de homossexualidade para ver em que medida, quer dizer, as pesquisas nessa área de conhecimento podiam realmente contribuir para um aprofundamento da questão do gênero, quer dizer, o que é masculino, o que é feminino, quer dizer, aproveitar toda essa discussão em torno da homossexualidade, quer dizer, na hora em que a gente começa a superar, quer dizer, teoricamente essa categoria, de que maneira essa discussão podia contribuir para um aprofundamento da discussão em torno da questão do gênero, né? Tá. E o seu trabalho especificamente aborda que aspecto? Eu estou trabalhando basicamente, quer dizer, com o discurso da medicina legal nos anos 20, 30, especialmente 30 no Brasil, né? Tentando ver como que nessa hora, quer dizer, que é uma hora extremamente interessante, que é quando a discussão da homossexualidade está passando do direito para a medicina, quer dizer, deixa de ser um crime e vira uma doença. Eu estou pegando exatamente esse tipo de discurso, quer dizer, como é que essa coisa é pensada e articulada nessa hora em que o Brasil está construindo um grande projeto de nação nos anos 30. Né? Tá. Eu perguntaria a Jaqueline, ainda nesse campo de pesquisa, né, do seu, para você dar uma pala, como é que é essa pesquisa? Bom, a minha pesquisa, em princípio, ela versa sobre o campo semântico da sexualidade como um todo. Seria uma espécie de investigação sobre o sistema de representações sexuais no Brasil, né? E como estudo de caso, propriamente dito, ficou a homossexualidade entre aspas, né? A gente vai ver por que depois entre aspas, na metrópole, né? Um estilo de vida homossexual, cujo o foco principal de análise passou a ser a homossexualidade feminina. Isso também tem um porquê que no ato do debate a gente pode... Não, já dá logo, senão a gente vai ficar na curiosidade. Até porque por uma questão acadêmica também, né? Num primeiro levantamento bibliográfico que a gente havia feito, isso lá no museu, né? Houve uma constatação de que havia poucos trabalhos, né, na área de ciências sociais propriamente dita, e sobre homossexualidade feminina, né? Boa parte dela ou falava, no caso feminino, de prostituição, e no caso masculino, mais sobre homossexualidade. E aí, no decorrer da pesquisa, né, o próprio curso da investigação me conduziu a ter que investigar esse universo que, de algum modo, se mostra silencioso, né, dessas variantes sexuais, onde é aquele que se põe invisível, por vezes ininteligível, né, seja na ordem do senso comum, seja para o próprio pensamento social. Então, a pesquisa passou por aí. E ela busca esse foco, né? Certo. Nesse campo, até, eu já revelo um pouco da pergunta na parte do Veriano, antes mesmo de
começarmos aqui o programa, o Viriano já tinha me revelado a existência de uma pesquisa do qual ele está fazendo parte, que já está reunindo uma bibliografia comentada, né? Já existem quase 100 trabalhos e teses sobre a questão do homossexualismo no Brasil? Essa é uma bibliografia geral, ela não tem a intenção de cobrir todos os títulos do que foi publicado no Brasil, mas dá um panorama, né, de como, do que foi produzido no Brasil em torno do tema. Então, vem desde da Inquisição, né, os autos da Inquisição, são citações, basicamente, um comentário breve sobre cada coisa, alguma coisa do século XIX e principalmente no século XX, quer dizer, é restrito para a área de ciências sociais e por autores brasileiros, né, uma coisa muito restrita, vamos dizer assim. E a sua tese, aí, conta um pouquinho dela para o pessoal conhecer. A minha tese, ela é basicamente um testemunho sobre um modo de conexão, vamos dizer assim, ou de homossocialidade entre corpos masculinos, né? Eu, na tese, não tenho nenhuma preocupação de saber se aqueles indivíduos que frequentavam determinados lugares e determinados cinemas ou pontos da cidade em busca de aventuras homoeróticas, se eles eram ou não homossexuais, né? Eram corpos masculinos em busca de uma aventura sexual. Era um modo, dar um testemunho sobre esse modo de socialização, antes de mais nada, e também uma denúncia, tem uma intenção de denúncia contra o desaparecimento, né, ou a impossibilidade desse modo de experiência atualmente na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, isso era uma coisa muito popular no centro do Rio, nós tínhamos diversos cinemas, pontos, bares, calçadas, esquinas, estacionamentos de carros, buracos, enfim, onde tudo isso, devido à repressão policial, devido ao advento da AIDS, devido à modernização da cidade, esse modo de socialização masculina, ele vem sendo reprimido e vem sendo extinto, né, por essas forças. Então seria dar um registro, pelo menos no futuro, do que foi. Certo. Dentro desse quadro até que você acaba de relatar, quer dizer, uma perda de espaço, por outro lado, há um ganho de espaço na questão da militância e da colocação da questão homossexual, né, Herbert? Mas mesmo assim, parece que ainda está difícil romper determinadas barreiras. A gente não tem, talvez no Brasil, aquela noção. Quer dizer, nos Estados Unidos é comum a passeata homossexual. E por que isso não acontece no Brasil? Bom, eu acho que existem várias razões. Quer dizer, cada país vive o seu sexo como uma cultura diferente, né? Eu não acho que as culturas sexuais sejam idênticas num país como os Estados Unidos e como o Brasil. A riquíssima cultura sexual brasileira, do qual eles revelaram alguns dos aspectos, e que eu acho que hoje a ciência finalmente descobre que o sexo ele não é apenas um assunto de relações sexuais e da tecnologia da relação sexual, é uma coisa muito mais complicada, que quando vem de uma história que passa, que vem do juiz, primeiro vem do teólogo, depois do juiz, depois chega até a medicina e agora vai ser interesse da ciência social, quer dizer, a homossexualidade, o que a gente chama de homossexualidade, da forma como ela é vivida, tem atrás de tudo isso uma luta política, que é uma luta política que envolve a cidadania. E isso eu acho fundamental pensar em relação à homossexualidade. Não é? O que a gente chama de homossexualidade já é propriamente um diagnóstico. Você já pode falar disso como ato sexual entre dois homens, mas você pode chegar também a definir o ente homossexual. E isso foi uma tentativa de opressão na medida em que você definia as pessoas, querendo que elas assumissem uma determinada identidade que absolutamente não existe. Na cultura sexual, as pessoas se identificam com uma série de outras definições que não exatamente essa. Então, me parece que, a partir, sobretudo, dos anos 60, a questão homossexual passa a ser uma discussão política importante que envolve cidadania, direitos humanos. E o direito humano não é o direito da minoria homossexual. É uma questão que a gente se pergunta, é como nós vivemos coletivamente a homossexualidade. Não se trata de explicar como é que um vive a sua homossexualidade, mas como coletivamente se vive a homossexualidade. Existem formas traumáticas, como, por exemplo, a do homófobo, que resolve matar homossexuais porque ele não consegue viver a sua homossexualidade.
Existe, por exemplo, os homossexuais que eles podem até se constituir, como nos Estados Unidos, em homossexuais que têm uma ideia a respeito de sua masculinidade, de sua forma de papel social, de sua identificação e que se chamam de homossexuais. Existem muitos homens que têm relações com os outros homens que não se identificam absolutamente com essa palavra, se identificam com muitas outras e de uma forma muito ampla. Então, eu acho que é muito característico observar que na decadência do autoritarismo no Brasil foi muito importante as reivindicações a respeito do prazer e da sexualidade. Aí, pessoas homossexuais foram importantes, inclusive, para chamar a atenção dessa questão política. E é tão importante que hoje a gente percebe que, que não é a medicina que responde o que é homossexualidade, não é a ciência que responde, vai ser, sobretudo, a sociedade que responde essa questão de como viver a homossexualidade que existe em todos. Deixa eu aproveitar esse gancho, retornar ali ao Carlos Alberto, que colocava logo de início uma questão de evolução, que ele acrescentou, quer dizer, a teoria era normalmente uma questão religiosa, o lembrou a questão da perseguição na Inquisição, passou a ser uma questão jurídica, uma questão médica. Havia até aquela discussão, afinal de contas, se isso é uma doença ou uma perversão? Você acha que é uma coisa que permanece? Eu acho que essa questão que o Herbert está levantando, quer dizer, como que, inclusive, em termos da militância, quer dizer, se ultrapassa essa categoria, né? Quer dizer, se você for observar a própria maneira como os grupos organizados em torno disso, que em algum momento se chamou com muita clareza de homossexualismo e homossexualidade, agora você começa a ver que essa própria categoria começa a ser estilhaçada, né? Isso do ponto de vista da militância. E eu acho que é incrível porque você começa a ver no plano teórico, quer dizer, das pesquisas sobre a questão, esse mesmo estilhaçamento, né? Quer dizer, o que eu acho que a gente está vivendo no momento, eu acho que é isso que é extremamente importante, quer dizer, hoje, 1990, né? É exatamente essa categoria, enquanto categoria não dá mais conta, né? Quer dizer, se começa a partir isso em vários fenômenos, em várias realidades, em várias coisas, né? Então, quer dizer, se ultrapassa teoricamente essa categoria, quer dizer, isso que foi um dia um crime, um dia uma doença, e que eu acho que a gente hoje entra num momento, inclusive, pós-psicanálise de alguma forma, quer dizer, mesmo o discurso psicanalítico, que foi, vamos dizer, a versão mais sofisticada de um discurso médico, eu acho que essa já está teoricamente ultrapassada, né? Quer dizer, já se tem instrumentais, já se tenta buscar instrumentais teóricos para ultrapassar essa questão, né? Quer dizer, não se faz mais essa discussão nesse âmbito mais, né? E uma coisa que eu acho que seria bom chamar a atenção é que, de uma certa maneira, a homossexualidade foi vista como uma patologia, que era uma forma de repressão. Isso não existe à toa. Não existe porque um cientista um dia descobre uma patologia. Ele descobre, dentro de um conjunto social que está procurando controlar corpos e mentes dos seus cidadãos, ele descobre que é uma patologia dessa forma. Então, foi considerado uma patologia, até um determinado momento em que se considera a doença patogênica. Eu gostaria de chamar a atenção, do ponto de vista acadêmico, da quantidade de pesquisas que surgem pelo mundo para entender qual é a relação que existe entre a AIDS e o nosso mundo ocidental. Não é bem a questão africana, porque a gente sabe que a AIDS não é uma doença homossexual. No entanto, ela foi caracterizada como tal. Quer dizer, o grupo homossexual foi considerado como patogênico, isso é, capaz de gerar doenças. E quais eram essas doenças? E isso também agora, nos anos 80, dominou durante um certo período da medicina. Que doenças eram consideradas? Eram doenças, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. Um médico americano, ele analisando o gueto do homossexual americano, ele falou uma coisa que talvez para nós, de terceiro mundo, seja extremamente chocante. Ele disse assim, essa doença surgiu porque era uma doença infecciosa, coisa que não é comum nos países desenvolvidos, mas as doenças infecciosas, elas estavam controladas, segundo ele. Parecia uma doença infecciosa e ele disse que os homossexuais criaram, do ponto de vista das saunas, dos lugares onde viviam, da pouca higiene com que viviam, criou um terceiro mundo sexual. Eu fico muito impressionado de chamar de terceiro mundo a fonte das doenças. Nós somos considerados pelo primeiro mundo como uma espécie de mundo patogênico. Nós damos origem a doenças, a deformações, nós damos origem a coisas tão graves quanto a fome, a miséria, a ignorância. Parece uma questão da raça pura do Hitler. Exatamente, quer dizer, o racismo, quando ele chama de terceiro mundo sexual, ele provavelmente não estava percebendo a grandeza do conceito que estava impondo. E, na verdade, o que aquelas pessoas estavam criando era um mundo à parte pela incapacidade que existia, por causa da repressão, de aparecer publicamente. E existe um antropólogo que está fazendo uma excelente pesquisa sobre sexualidade no Brasil, Richard Parker, que ele chama a atenção para o fato de que a homossexualidade, ela como critério, a gente tem observado como ela tem sido vivida,
Ele chama atenção para o fato de que quanto mais difícil é a vivência da homossexualidade, mais difícil é, por exemplo, para as pessoas enfrentarem a AIDS e controlar a AIDS. A AIDS ela surgiu como um fenômeno dentro desses grupos, né, por uma série de razões, e as pessoas que vivem mais reprimidas, mais solitárias, mais envolvidas por um processo de repressão que as afasta do conjunto da vida da sociedade, são as pessoas que menos condição têm de enfrentar a doença. Porque não assumem a sua situação real. Exatamente. E com isso também não enfrentam a realidade. Exatamente. Do perigo, no caso. E isso eu acho uma coisa importante de levantar, não é? Porque quando a gente tenta esclarecer, ter mais consciência sobre a questão homossexual, acabar com os tabus, nós estamos fazendo um enorme serviço pela democracia. Não é à toa que os países menos democráticos eram países que obscureceram a questão homossexual. Foi preciso cair o muro de Berlim para aparecer a homossexualidade. Em Cuba, por exemplo, a homossexualidade não existe ainda. E aí, talvez o Brasil tenha um papel fantástico, quer dizer, e se a gente olhasse, quer dizer, em termos de Estados Unidos e Europa, quer dizer, você pode até, quer dizer, essa categoria homossexual, de alguma forma, ela como que teve uma resposta, quer dizer, havia uma série de grupos que se reconheciam nessa categoria, entendeu? Então podia organizar um movimento em cima disso. Eu tenho a impressão que no Brasil, quer dizer, nunca houve essa identificação muito forte, quer dizer, é como se essa categoria homossexual, homossexualidade, não desse conta da prática sexual de segmentos infinitos da população, o que é uma enorme vantagem para a gente. Né? Eu até ia passar para você uma questão a mais nessa questão. Eu gostaria de talvez fazer um fecho na colocação que eles fizeram. A primeira coisa em relação à ideia da patogenia, né, ligada à homossexualidade de modo geral, eu acho que se você fizer uma espécie de arqueologia do pensamento ocidental, das categorias que estruturam a nosso imaginário sexual, você vai perceber que a rigidez das categorias ligadas a gênero, né, como a homossexualidade, no caso, ela vai preconizar de algum modo a inversão, ela então vai se pôr como ambígua, certamente a ambiguidade conduz ao contágio. E esse contágio, seja na ordem da doença física, seja da doença moral, né, como é a metáfora da AIDS. Essa é a primeira coisa. A segunda, em relação à ideia da clandestinidade, que ele estava falando aí, sobre o fato de que as pessoas se guetificam, né, dado por uma repressão externa, né? Eu concordo que de algum modo isso faz sentido realmente, mas eu acho que é preciso ver a produtividade erótica da clandestinidade. Isso no caso do Brasil é muito evidente. Tanto é que se você cria uma espécie de paradoxo entre uma militância que se pôs na década de 70, né, da ideia do assumir-se pleno, e, por outro lado, né, digamos, os afins a essa militância, que seriam o público-alvo, né, os chamados gays, ou homossexuais de modo geral, que procuraram trabalhar na clandestinidade não por uma questão própria da repressão, mas fundamentalmente porque isso era uma produtividade erótica, no sentido de que no Brasil, né, existe um ditado muito comum, mas que pode expressar isso, é de que culê, tudo é porco. Né, que é um ditado muito comum, ou seja, há uma ideia de mistura, né, importa no Brasil muito mais você transitar entre os termos, entre as categorias, do que propriamente se definir. Daí que no nosso caso, a categoria homossexual não vai dar conta dessa multiplicidade sexual que existe no Brasil. Ô, Jaqueline, só um aspecto, Jaqueline, até como se colocar aí essa diferenciação que existe na questão da homossexualidade masculina e feminina, porque é muito comum, quer dizer, hoje em dia essa assumição, essa colocação do ponto de vista até histórico relativo ao homem. Mas como você mesmo observou, né, nesse trabalho de pesquisa, por que a mulher, o preconceito ainda é maior? Porque, além de tudo, ela é mulher? É por aí que explica? Olha, eu tenho as minhas dúvidas quanto a isso. Eu acho que, eu volto de novo, né, se você fizer uma incursão sobre o nosso imaginário sexual, né, isso de um modo geral, até você englobando o mundo ocidental, não só no caso do Brasil, isso não se diz só também às sociedades chamadas ocidentais, mas você vai perceber que, de um modo geral, a mulher como signo, né, ela vai ser sempre alguma coisa meio que ambígua, né, seja nas culturas ocidentais ou não. Ou ela vai ser bruxa, ou vai ser alvo de tabu, né, ela como que comunica, né, eu diria que o signo feminino ele comunica ao mesmo tempo excesso, né, exuberância e falta, dentro de uma gramática sexual, né? Ausência plena de falo e excesso de orifícios. Essa ambiguidade faz com que a mulher, de algum modo, né, ou ela seja um indivíduo desprovido de sexo, e, portanto, tem que ser inventado um sexo através do outro gênero, ou bem ela tem um excesso de sexo, excesso de eros, que também deve ser administrado pelo outro gênero. De qualquer modo, é uma categoria, o feminino, né, que está sempre caminhando nessa ambiguidade. No caso entre a homossexualidade masculina e feminina, o que se coloca é que, de um modo geral, aí eu retomo a palavra do Herbert, hoje o que está se discutindo, eu acho,
É menos você localizar sujeitos homossexuais ou localizar discursos homossexuais, mas o que você percebe é que você tem um discurso da sexualidade ou do eros como um todo. E, portanto, a fala homossexual não está no sujeito que em algum momento teve uma vivência erótica, seja um ato, uma prática, uma conduta. Tanto que se torna difícil definir. Até mesmo numa maneira como a sociedade encara. Discurso, né? E eu acho que é importante isso, porque na medida em que você desconstrói o conceito de homossexual, em que você acaba... Porque, de fato, num certo momento, a tendência toda de uma certa ciência era criar, da mesma forma como, através da ciência, tentou criar um conceito de mulher e se medicalizou esse conceito, da mesma forma também se medicalizou o conceito de homossexual. Essa é uma palavra recente, essa é uma palavra do século passado, no momento em que você tentava classificar as pessoas de qualquer maneira dentro de critérios bem rígidos e que faziam do sujeito, né, alguma coisa que o ligava necessariamente ao seu desejo, sua prática, organizando tudo isso numa espécie de imagem, que eu costumo dizer que era uma espécie de necessidade, às vezes, quando se reivindicava essa coisa de assumir-se, que eu acho não é uma coisa que politicamente é correta, e se assumir-se era uma espécie de criar assim, a bicha oficial da pátria. Era uma estátua de uma coisa que fosse a bicha, ou o homossexual, ou qualquer coisa que fosse, e que as pessoas tinham que enquadrar-se de uma determinada maneira dentro desse estereótipo. Eu acho que os anos 90 tem que ver o nascimento, politicamente, aí eu estou falando do ponto de vista político, tem que ver o nascimento de uma outra coisa que é a reivindicação de cidadania. E a reivindicação de cidadania não é a reivindicação de você ser um diferente igual a outros, mas é o pleno exercício da diferença. E no momento em que você exige o pleno exercício da diferença, você vê que a complexidade da vida individual não cabe dentro de rótulo nenhum. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui para colocar o Veriano aí, que está um pouco calado na questão. Vamos tirar um pouco da discussão da mesa ou da teoria para a prática, né? Falamos aqui numa definição, numa evolução de uma definição teórica, numa série de trabalhos existentes, mas quando chega na chamada boca do povo, na rua o problema ainda não existe. Quer dizer, como superar, do seu ponto de vista, quer dizer, que essa questão do preconceito de rua se supere, já que o preconceito da ciência parece que está caminhando para, né, superar a questão. Eu acho importante, porque a questão, a gente tem duas diferenças, né? Tem uma ideia da homossexualidade como uma essência, né, que é mais ou menos isso que está se discutindo aqui, e por outro lado existe aquela homossexualidade que é a experiência, né? Eu acho que antes de mais nada a homossexualidade ela é um ato, ela é um acontecimento. Antes de ser essa essência, do que ser esse atributo, esse personagem que a gente encontra nos livros acadêmicos, né? Agora, antes de mais nada, o preconceito contra a homossexualidade é contra esse ato homossexual. Então, independente que a desconstrução da noção de homossexualidade esteja acontecendo ou não, né, o preconceito contra o ato homossexual, ele ainda continua violento. Quer dizer, dois homens se beijando atualmente, né, independente das mudanças históricas que venham acontecendo, né, no âmbito da ciência, dois homens se beijando atualmente na Avenida Rio Branco ainda é caso de cadeia, né? Dois homens se beijando num cinema ainda é caso de tortura, né? De serem torturados pelos seguranças e pelos policiais que entram dentro desse cinema. Quer dizer, e o preconceito contra a AIDS, ele, antes de mais nada, é um preconceito contra a homossexualidade. Contra a homossexualidade, e aí eu retomo a palavra da Jaqueline, é contra essa sexualidade, esses modos de sexualidade ditos estranhos, vamos dizer assim. Contra essa sexualidade dos orifícios, né, que é comum às mulheres. Contra essa sexualidade da analidade, que foge do esquema conjugal, que foge do esquema familiar. Então, eu acho que a discussão realmente já não se localiza tanto na homossexualidade como na heterossexualidade, mas em cima dessas práticas, de práticas sexuais mesmo, estranhas, né? Porque a analidade é que é o grande problema aí na história, né? E quem é que pode transar a sexualidade dos orifícios? É a mulher e o homossexual, né? Eu acho muito interessante notar que o movimento feminista americano ele ficou ao largo da história da AIDS, né? Isso me chama muito a atenção, porque será que é porque o movimento feminista está mais identificado com o modo de sexualidade, que é ainda aquela sexualidade
genital, a sexualidade da psicanálise, né? E não quer, né, entrar numa discussão mais profunda com essa questão que a Jaqueline está colocando, que é essa sexualidade do excesso, a sexualidade da exuberância, da sedução, do ritual, da comunhão, e que é tão comum nessas outras ditas atos sexuais estranhos, né? Eu acho que fica uma questão aqui para a gente pensar. Só uma questão, porque ele pegou num ponto que talvez possa fechar até a pergunta que você havia me feito, né? O que você pode perceber, né, nessa gramática de falas e orifícios, e mesmo seja a fala do senso comum, seja o discurso do senso comum, porque eu não acho que haja tanto descompasso entre o senso comum e a ciência. Eu acho que eles caminham junto. Do mesmo, o preconceito se dá muito bem, né? Ele convive muito bem com esse multimorfismo erótico que existe no Brasil. Né? Ao ponto de um homem encontrar na Rio Branco, né, com outro homem, irem para uma chamada casa de chá, né, chamada casa de chá, ou cinemas e tal, ele não se reconheceu como homossexual, até porque, digamos que esses sujeitos, esses atores sociais são nômades, eles transitam pelas categorias, as categorias não o aprisionam. Isso foi um grande ganho do pensamento atual, né, do pensamento moderno. E da vida urbana. Da vida também. urbana, principalmente, que é uma espécie de transitividade que não se coloca só para o universo gay, mas para os punks, para os darks de um modo geral, para todos os grupeiros urbanos, né? Agora, voltando a essa coisa da oralidade, no caso do Brasil, isso é muito relevante. E o que você vai ter até um dado momento no pensamento sobre o sexo de um modo geral, é que parece que o sexo ele coloca sempre uma pergunta, que quando você responde com uma nova indagação. O que leva a concluir, de modo muito rápido, que as categorias acabam sendo mesmo categorias de passeio, são pontos meio que móveis, né? Isso vai conduzir a uma coisa muito interessante, que num dado momento, toda a produção intelectual e mesmo do senso comum foi uma produção falocrática, onde se pensa o sexo pela presença ou pela ausência. Ausência de falo, silêncio, invisibilidade, ininteligibilidade. Até por você ter uma certa forçação de barra, né, da definição de sexo como ato de penetração. Daí, a questão dos orifícios é uma questão um pouco pensada, seja pela psicanálise, seja pela psicologia de modo geral e pela própria ciência social. Então, eu acho que no caso do Brasil é preciso inverter um pouco isso, deixar de pensar pela ótica do falo, que tanto discurso e confessa, mas procurar falar pela ótica do orifícios, que no silêncio consegue orientar todo esse discurso. Né? E você conjugar. Tem uma coisa que eu vejo nesses médicos que eu estou trabalhando nos anos 30, que é uma coisa impressionante. Quer dizer, volta e meia, eles, ao invés de usarem categoria como homossexualismo e homossexual, eles preferem, por exemplo, inversão sexual, né? E uma categoria que eu acho que é fantástica, que dá pistas incríveis de pensar, que é missexualidade. A questão da missexualidade para eles é o seguinte, é a mistura de caracteres. Quer dizer, a questão não é que você tem duas pessoas do mesmo sexo, coisa que a partir do Foucault a gente já pode até relativizar também, né? Mas a questão não é nem que sejam pessoas do mesmo sexo, é a mistura de categorias, a mistura de características. Quer dizer, é contra essa mistura que a discussão investe, entendeu? E investe exatamente numa hora em que o Brasil, enquanto nação, está se organizando. Quer dizer, eu acho que nessa hora, da mesma maneira como você está discutindo nesse mesmo momento, a questão da miscigenação. Quer dizer, é contra misturas que está se investindo. Entende? Então, eu acho que exatamente boa parte da discussão, às vezes, da homossexualidade, toda aquela coisa de afirmar, de assumir, etc., ela perde essa dimensão. Quer dizer, que em vários momentos, a tentativa de controle disso que se chama de homossexualidade revela. Né? Quer dizer, volta e meia aparece, de uma maneira ou de outra, essa preocupação com uma arrumação de espaço, uma arrumação de casa. Né? Quer dizer, é contra essa desarrumação, por exemplo, que está se investindo nessa hora nos anos 30. E outra coisa que eu acho que é importante, quer dizer, é o excesso de referência que se faz nesses livros todos à questão da homossexualidade, ou da inversão, ou mesmo do bissexualismo, enquanto um assunto masculino. Quer dizer, mesmo quando se fala desse tipo de prática por mulheres, o olho é um olho masculino. Quer dizer, na verdade, é como se essa discussão fosse uma discussão que dissesse respeito fundamentalmente ao homem e não à mulher. Bem, já que a gente falou na discussão, vou ter que encerrar a discussão por absoluta falta de tempo, agradecendo a presença de vocês todos e colocando uma questão a mais, que pode ter parecido bastante intelectualizado, né, ou elevado, até exótica essa discussão daqui, mas era exatamente essa a intenção, mostrar que a questão do homossexualismo não está apenas no jargão, no xingamento de rua, mas na discussão teórica, na preocupação mais refinada dos nossos cientistas sociais e, em geral, uma preocupação mais bem colocada do que o simples xingamento de meio de rua. Era isso que nós queríamos trazer para o Tome Ciência de hoje. Deixamos à disposição de vocês a caixa postal 3916 para qualquer crítica, sugestão e aguardamos na próxima edição do programa. Até lá, então.